irmãos. Vamos iniciar a nossa escola dominical com uma oração. Vamos curvar nossas cabeças. Bendito Deus, poderosíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nessa manhã estarmos na Tua presença, Senhor, em comunhão uns com os outros, para aprender da Tua santa palavra, Senhor, e para prestar culto ao Teu santo nome. Nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pelo dia, Senhor, que amanhece, pela casa que nós temos para morar, Senhor, pelo alimento na nossa mesa, pela chuva que cai, Senhor, pelo sol que brilha. Te agradecemos por tudo, Senhor, tudo aquilo que nós não merecemos das Tuas mãos, mas Tu nos dá gratuitamente, Senhor. E te agradecemos, acima de tudo, pela Tua salvação. Estamos na semana do Natal, Senhor, e queremos Te glorificar, Senhor, pelo nascimento do Teu Filho, pelo nascimento de Jesus Cristo, Senhor, que faz a obra para perdoar os nossos pecados, Senhor, e nos fazer chegar a Ti mais uma vez. Nós vamos aprender mais de Ti, Senhor, da Tua obra nesse dia. Queremos estar atentos à Tua santa palavra e pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco, abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações para recebermos a Sua santa palavra. Abençoe os irmãos que estão aqui e os que estão por chegar. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade aos nossos estudos no Catecismo de Heidelberg, hoje nós vamos tratar do bloco de questões do domingo 5, que dá início à segunda parte do Catecismo. Só para a nossa visitante ficar situada, o Catecismo de Heidelberg ele é um documento da nossa igreja que condensa as doutrinas fundamentais em que nós acreditamos. Então, nós estamos estudando esse documento que traz perguntas e respostas acerca de questões de fé. E hoje nós vamos dar início ao domingo 5. O catecismo ele é dividido em vários domingos, que juntos perfazem um ano, e hoje nós vamos estudar esse domingo 5, que dá início à segunda parte do catecismo, que é intitulada Nossa Salvação. Então nós vamos compreender hoje, nas semanas seguintes, como que o homem pode ser salvo, como que o homem pode ser retirado do estado de condenação que ele está por causa do pecado. Então, uma vez que nós reconhecemos na parte 1 do catecismo que o homem está em um estado de condenação, visto que ele não consegue cumprir a lei de Deus de modo adequado, naturalmente uma pergunta surge. Existe alguma maneira pela qual o homem pode sair desse estado de miséria, morte e condenação? A esse questionamento, que é um questionamento legítimo até, o catecismo responde que sim, existe uma maneira, existe uma forma pela qual o homem pode ser redimido de seus pecados e ser retirado desse estado de condenação. Então, a pergunta de número 12 do nosso catecismo, ele traz essa pergunta e essa resposta. Vou esperar o Patrick projetar ali para nós lermos juntos. E vamos fazer assim, eu vou ler a pergunta de número 12 e os irmãos leiam em conjunto a resposta. Pode aumentar só um pouquinho o tamanho, por favor? Dá para ler daí de trás? Então eu vou ler a pergunta de número 12 e vocês leiam a resposta, por gentileza. Diz assim: então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo, nesta vida e na futura,
Como podemos escapar deste castigo e de novo ser aceitos por Deus em graça? Amém. Então, a lei de Deus, ela sujeita todo ser humano ao seu império. Ela estabelece uma série de mandamentos e diretrizes que devem ser obedecidas por todos os homens, em todos os locais e em todas as épocas. E o descumprimento da lei, como nós sabemos, e como a Bíblia afirma, é aquilo que se chama de pecado. A transgressão da lei é pecado. E assim como as leis humanas, cujo descumprimento acarreta uma punição, o descumprimento ou a violação à lei de Deus também acarreta uma punição. E quando nós dizemos isso, é muito comum que as pessoas façam a seguinte pergunta: mas por que Deus simplesmente não perdoa os pecados dos seres humanos? E uma resposta que nós podemos dar a isso é a seguinte: a lei, ela é uma manifestação do próprio caráter santo de Deus. E visto que Deus não pode contrariar a sua própria natureza, ele também não pode simplesmente perdoar os pecados. Em outras palavras, Deus é santo. A sua lei é a manifestação da sua santidade e o pecado é a afronta a essa lei. Então, o pecado não pode ficar impune, pois, se acaso Deus assim agisse, ele estaria agindo contrariamente à sua própria natureza. Então, o pecado não pode ficar impune, o pecado precisa ser punido. E vejam que a pergunta de número 12 afirma que nós merecemos esse castigo. O documento também afirma que que essa punição pelo pecado, ela ocorre tanto na vida presente quanto na vida futura. E isso é interessante porque muitas vezes nós damos ênfase apenas à punição futura do pecado e ignoramos que ele possui punições ou consequências nessa vida presente. Na semana passada, o Patrick trouxe alguns desses exemplos de punição presente. Então, por exemplo, o fato de Deus entregar seres humanos às suas próprias paixões é uma punição nessa vida presente pelos pecados. Um outro exemplo é que Deus impedir que os seres humanos ouçam a sua palavra, tapar os seus ouvidos para que não possam compreender a sua palavra, é uma punição nessa vida presente. Jesus, nos evangelhos, afirma que ele falava por meio de parábolas, a fim de que aqueles que o ouviam não ouvissem. Ou seja, Jesus propositalmente falava por meio de parábolas para que aquelas pessoas que não criam nele não crescem de fato. Era uma punição nessa vida presente. E por fim, talvez o exemplo máximo de punição do pecado nessa vida presente é a morte. A morte, ela é uma decorrência direta da desobediência do homem no jardim do Éden. A morte, as doenças. Vocês já foram, por exemplo, num velório e tiveram aquela sensação de que aquilo ali tem algo de errado naquilo ali, que a morte não é algo que deveria ser natural, justamente porque não deveria ser. A morte, ela não é algo que deveria ser, a que o homem deveria se sujeitar. A morte, ela é algo antinatural que surge a partir do pecado humano. Então, todas essas punições presentes do pecado surgem a partir da queda no jardim do Éden e da quebra da comunhão que o homem tinha com Deus. E o catecismo afirma que para sermos aceitos por Deus, duas coisas precisam ocorrer. E prestem atenção nessas duas coisas, porque esses dois requisitos para a nossa salvação são a base da nossa própria justificação. Se nós não soubermos que formas são essas, nós talvez não sejamos salvos. São necessárias duas coisas para a salvação. Então, a primeira coisa para nós sermos salvos é que a lei de Deus precisa ser cumprida de modo perfeito. Esse é um ponto. O segundo ponto, que não se desassocia desse, é que é necessária a punição pelo pecado. Então, lembre-se, é necessário o cumprimento perfeito da lei de Deus e é necessária a punição pelo descumprimento dessa lei, pelo pecado. Então, vejam que a pergunta de número 12, ela questiona como nós podemos escapar deste castigo. Que castigo? A punição pelo pecado, tanto na vida presente quanto na vida futura. E a resposta diz o seguinte: Deus quer que a sua justiça seja cumprida. A resposta à pergunta de número 12. A lei de Deus foi dada em primeiro lugar a Adão no jardim do Éden. E Adão, esse nome Adão, significa homem, não no sentido de homem do sexo masculino, mas no sentido de humanidade. Adão, ele era o representante de toda a raça humana e ele recebeu uma ordem direta da parte de Deus. De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos uma ordem expressa de Deus, temos um mandamento ou uma lei de Deus expressa e a punição decorrente no caso de descumprimento desse mandamento. Como nós vimos na aula anterior que eu dei, Adão ele tinha duas possibilidades, de acordo com Agostinho. Adão ele podia pecar, ele tinha essa capacidade de pecar, e Adão também podia não pecar, ou seja, Adão tinha aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. A sua vontade era livre para escolher pecar, bem como para não pecar. E visto que Adão era o representante de toda a humanidade, e visto que ele pecou, todos os seres humanos tornaram-se sujeitos tanto à morte física quanto à morte espiritual. Essa morte espiritual é a incapacidade de ouvir a voz de Deus e de cumprir a lei de Deus, que na teologia reformada nós chamamos de depravação total. A depravação total também é chamada por alguns teólogos de incapacidade moral, ou seja, nós temos uma incapacidade para ouvir a voz de Deus e para cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos, que é a sua lei. Então vejam, antes da queda, como eu disse, o homem tinha dupla possibilidade, pecar ou não pecar. Só que após a queda, a sua natureza se tornou de tal modo corrompida que agora o homem ímpio, o homem que não está em Cristo, ele só tem uma capacidade, que é a capacidade para o pecado. Ele não tem outra capacidade a não ser pecar. É aquilo que está arraigado profundamente na sua própria natureza. Em outras palavras, nós podemos dizer que o homem só tem uma capacidade, que é transgredir a lei de Deus. No entanto, mesmo após a queda, a lei de Deus permanece em vigor. A lei de Deus não foi revogada. A lei moral de Deus não foi revogada, de modo que ela ainda deve ser obedecida de modo perfeito. Ela deve ser obedecida de modo absoluto. Deus quer, como diz a resposta, que a sua justiça seja cumprida e é somente por meio da obediência perfeita à lei de Deus que o homem pode ser justificado. Vejam o que diz a segunda parte da resposta. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça. O termo justiça, na resposta, é um sinônimo de lei. Nós poderíamos ler assim: afirmar que Deus exige o cumprimento da sua justiça é equivalente a afirmar que Deus exige o cumprimento da sua lei. Só que essa afirmação, ela gera uma tensão. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que nós sabemos que Deus exige o cumprimento absoluto e perfeito da sua lei, ele também nos afirma que nós somos incapazes de cumprir essa lei. Então, como resolver esse dilema? Como resolver essa tensão? Por um lado, Deus exige a obediência perfeita à sua lei. Por outro, Deus afirma que nós somos incapazes de obedecer perfeitamente à sua lei. E é esse o teor da pergunta de número 13. Vejam o que a pergunta diz. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? Vimos que justiça é um sinônimo da lei de Deus. Então, poderíamos ler assim: nós mesmos podemos satisfazer a lei de Deus? Podemos cumprir completamente a lei de Deus? E vejam o que a resposta diz e vejam como a resposta é bastante enfática. De maneira alguma. Na versão inglesa do catecismo, eles utilizam uma outra frase que é a frase certamente não. Então, podemos satisfazer a lei de Deus? De maneira alguma. Certamente não. E talvez um exemplo seja útil para nós compreendermos qual porquê dessa ênfase do autor. Todos conhecem aquele exemplo clássico. Pode um oceano caber num pequeno copinho? Nós sabemos que não, certamente não, de maneira alguma. Pode o oceano caber naquele cálice de vinho que a gente toma aqui na igreja? De modo algum. Então, da mesma forma, o autor do catecismo, ao questionar se o homem pode cumprir a lei de Deus, ele fala, olha, de maneira alguma, certamente não. É impossível ao homem natural cumprir a lei de Deus de modo perfeito, visto que ele está sujeito ao pecado. Ele não é livre nas suas escolhas, e ele não é livre para obedecer perfeitamente a lei de Deus. E vejam o que diz a segunda metade da resposta. Pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. Vamos abrir, irmãos, em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 11, versículo 4. E Gálatas, capítulo 3, versículo 10.
Márcia, pode ler Mateus capítulo 6, versículo 12 para a gente? Henrique, leia, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 4. E Josane, leia, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Eu vou dar o sinal para vocês lerem, mas primeiro peço que leiam Mateus e Lucas. Mateus 6, 12 e Lucas 11, 4. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado. Então vejam, tanto em Mateus capítulo 6, versículo 12, quanto em Lucas capítulo 11, versículo 4, nós temos Jesus ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso. Só que percebam que existe uma diferença na parte do perdão, que Mateus utiliza a expressão dívidas e Lucas utiliza a expressão pecados. Mateus diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Lucas, por outro lado, afirma, perdoa os nossos pecados. Basicamente, ambos estão falando da mesma coisa. Só que Mateus traz uma nuance adicional ao conceber o pecado como uma dívida que surge em decorrência do descumprimento de uma obrigação. Então vejam, o homem ele deve obedecer à lei de Deus, mas ele não consegue fazê-lo, ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Só que ele não descumpre essa lei uma vez só, ele descumpre essa lei de modo contínuo, razão pela qual esse descumprimento, essa violação à lei de Deus contínua, enseja um débito que é impagável. Nós não podemos pagar esse débito em decorrência dos nossos pecados. Vejam, por exemplo, o que o autor do nosso catecismo afirma. Pecamos continuamente, e ao pecar, aumentamos nossa culpa e o desprazer de Deus para conosco. Ora, aquele que nunca cessa de ofender não pode apaziguar a parte ofendida, assim como o devedor que continuamente acrescenta novas contas a créditos anteriores não pode se eximir de dívidas. Então, nós aumentamos cada vez mais a nossa dívida com Deus à medida em que nós tentamos ser justificados por obediência à lei. Nós já descumprimos a lei uma vez e continuamente a descumprimos, e o nosso débito é impagável para com Deus. Agora, Josane, por favor, leia Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Não, é Gálatas. Gálatas 3, versículo 10. 3, 10. Isso. Capítulo 3, versículo 10. Nada. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Como está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Obrigado. Então vejam, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele afirma que todos aqueles que são das obras da lei são malditos. E o que significa essa expressão ser das obras da lei? Essa expressão ser das obras da lei é uma referência a todo aquele que busca viver de acordo com a lei de Deus como um meio para ser aceito por Deus. Se fôssemos pensar em um exemplo contemporâneo, que grupos nós poderíamos afirmar que vivem, que são da lei? Alguém sabe me afirmar? 2 grupos religiosos que são da lei. São pessoas que vivem de acordo com a lei de Deus, acreditando que essa vivência e essa obediência à lei é um meio de salvação. Alguém sabe mencionar 2 grupos religiosos? Ou pelo menos um. Vou dizer que são porque é a lei de Deus que eles estão cumprindo, né? Mas eles acreditam que seja as testemunhas de Jeová, por exemplo, os católicos. Exatamente. Eu pensei, todos esses grupos incluem os católicos e os arminianos. São 2 grupos que acreditam que por obediência à lei de Deus, entre aspas, né, porque é impossível o homem obedecer essa lei de modo perfeito, eles acreditam que por obediência à lei de Deus eles podem ser salvos. Então, Jesus fez a parte dele na cruz e nós fazemos a nossa parte obedecendo, e essa união de obras, tanto a de Cristo quanto a nossa, elas acabam por nos salvar, nos levar à salvação. Só que o apóstolo Paulo ele argumenta contra isso. Ele afirma que todo aquele que vive dessa maneira é maldito. E o que significa essa palavra, esse substantivo ou esse adjetivo maldito? O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, ele está pensando aqui no livro de Deuteronômio, ou seja, ele está pensando no Antigo Testamento. Então, para nós compreendermos o que significa ser maldito, nós temos que compreender o que se entendia por maldição no Antigo Testamento. A palavra maldição, no Antigo Testamento, é a forma traduzida
da palavra ahar. E essa palavra ahar, maldição, ela sempre aparece em conjunto com uma outra palavra, que é a palavra barak, que é traduzida como bênção. Então, bênção e maldição quase sempre aparecem juntas no Antigo Testamento. E elas têm uma pluralidade de significado. Então, vamos mencionar os dois principais. O primeiro significado de bênção e maldição no Antigo Testamento é no sentido de fertilidade ou infertilidade. Não só humana, mas também de animais e plantas. Por exemplo, quando Deus afirma que Abraão seria abençoado e os seus inimigos seriam amaldiçoados, Deus estava falando que Abraão ele teria uma grande descendência, ou seja, fertilidade, e não só isso, mas também os seus animais dariam muitas crias, a sua terra cultivada daria muitos frutos. Então, bênção, nessa compreensão do Antigo Testamento, é fertilidade, tanto humana quanto animal ou das plantas. Ao passo que a maldição é a incapacidade de ter filhos, é a terra não produzir os seus frutos, os animais não darem suas crias. Isso é bênção e maldição na compreensão do Antigo Testamento. Só que existe um outro sentido para esse par de palavras, bênção e maldição, que é o que Paulo tem em mente aqui. O outro sentido de bênção é que significa ter o favor de Deus e estar em comunhão com Deus. Então, Abraão, ao ser abençoado, ele estaria na presença de Deus e estaria em comunhão com ele. Era isso que significava bênção. Ao passo que maldição é ser excluído da presença de Deus e ser inimigo de Deus. Então, vejam, bênção, estar diante de Deus e ter o seu favor; maldição, estar excluído da presença de Deus e ser inimigo de Deus. Na linguagem da aliança do Antigo Testamento, Deus fala para Israel: olha, se vocês cumprirem a aliança, a terra dará seu fruto, o céu cairá chuva do céu, os animais não atacarão vocês, vocês terão muitos filhos. Isso é bênção. Agora, se vocês desobedecerem à aliança que eu fiz com vocês, o céu será como bronze. A terra, ela não produzirá o seu fruto, os animais atacarão vocês. Então, é essa linguagem de bênção e maldição que Paulo tem em mente. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: todo aquele que busca viver de acordo com a lei como um meio para ser salvo, como um meio para ser justificado e se achegar a Deus, só o que ele consegue é o contrário disso, é se afastar de Deus, é ser inimigo de Deus. E por que isso ocorre? Porque o ser humano ímpio, que tenta cumprir a lei de Deus e se achegar a Deus, só consegue, como consequência, o desfavor e a inimizade de Deus, porque o ser humano é incapaz de cumprir a lei de Deus de modo perfeito. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aí na segunda metade do versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas. Ele está citando Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo de maldição. Estou lendo a versão da linguagem de hoje. Vou ler mais uma vez. Quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Então, ninguém consegue cumprir a lei de Deus de modo perfeito. Ninguém consegue cumprir a sua lei de modo absolutamente adequado, porque somos pecadores. Isso é curioso, como eu disse no início, porque ao mesmo tempo que Deus exige que nós cumpramos a lei para sermos salvos, ele também diz que a gente é incapaz disso. Alguém tem alguma observação? E é justamente por causa da nossa incapacidade de obedecer à lei de Deus de modo adequado que um outro precisa obedecê-la em nosso lugar. Vejam o que diz a segunda metade da pergunta de número 12, da resposta à pergunta de número 12. A pergunta diz o seguinte: como podemos escapar deste castigo e de novo ser aceitos por Deus em graça? A resposta: Deus quer que a sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça, o que nós já vimos que é impossível. Nós não conseguimos satisfazer essa justiça, nós não conseguimos obedecer à lei divina de modo adequado. E a parte final da resposta diz o seguinte: ou um outro por nós. Um outro deve satisfazer a justiça de Deus por nós. Um outro deve cumprir a lei de Deus de modo adequado por nós. E esse outro, evidentemente, é Jesus. Jesus ele veio ao mundo para salvar pecadores e reconciliá-los com Deus. E ele faz isso de duas maneiras distintas. Assim como nós somos salvos de duas formas distintas e conjuntas, Jesus, a sua obra, ela possui dois aspectos, mas é uma obra só. Jesus ele veio obedecer perfeitamente à lei de Deus e ele veio sofrer a punição pelo pecado decorrente do descumprimento da lei.
Como eu disse no início, para que sejamos salvos, nós precisamos cumprir a lei de modo perfeito, o que nós não conseguimos, e Jesus faz isso por nós. É só Cristo, em nosso lugar, que foi capaz de cumprir a lei de modo adequado. E como Jesus conseguiu cumprir a lei de modo adequado? Pela sua concepção sem pecado. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria sem pecado, com o propósito de cumprir de modo adequado a lei de Deus. Só quem não tem pecado pode cumprir a lei de modo adequado. Nenhum de nós, então, está nesse patamar. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:22, diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, ele está falando de Jesus. Jesus nunca cometeu pecado. E aproveitando que nós estamos próximos do Natal, eu gostaria de dar um destaque nesse ponto. Existem certas heresias ou certas correntes teológicas liberais que negam que Jesus nasceu de uma virgem. No entanto, todo aquele que nega que Jesus nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo está negando o próprio Evangelho. Por quê? Porque a concepção virginal e por obra do Espírito Santo, ela é a condição para que Jesus nasça sem pecado e cumpra a lei em nosso lugar. Então, nenhuma pessoa que nega o nascimento de Jesus de uma virgem por obra do Espírito Santo pode ser considerado um cristão. Ele está negando a doutrina mais fundamental do próprio Evangelho. Também nega o Evangelho aquele que afirma que Jesus pecou alguma vez em sua vida. E é pensando justamente nisso, é pensando nas consequências negativas de se negar o nascimento virginal de Cristo, que o credo apostólico é bastante enfático quando ele fala sobre Jesus. Vejam o que diz o credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É por isso que o credo apostólico é enfático nisso. Não se pode negar o nascimento virginal de Cristo, assim como não se pode negar a sua dupla natureza. Ele era 100% homem e 100% Deus. Um outro aspecto, uma outra inserção que eu gostaria de fazer é que, embora Maria tenha concebido Jesus, ela não era desprovida de pecados. A Igreja Católica afirma que Maria, assim como Jesus, ela foi concebida sem pecado. Ou seja, Maria, a mãe de Jesus, ela não teria pecado original. Essa doutrina eles chamam de Imaculada Conceição. Maria nasceu sem pecado e, dessa maneira, ela foi capacitada para dar a luz ao Messias. Atrelado a isso, existe uma outra doutrina católica, que é a doutrina da Assunção de Maria. Ou seja, Maria, que era uma mulher que nasceu sem pecado original, que nunca pecou ao longo de toda a sua vida, perto de sua morte, ela não morreu a morte física natural, mas ela foi levada aos céus, assim como Elias e assim como outros homens da Bíblia, que é a doutrina da Assunção de Maria. Só que tanto a Imaculada Conceição quanto a Assunção de Maria não encontram respaldo bíblico, é mera tradição da Igreja Católica. Maria foi uma pecadora como nós. Só que, visto que Maria era uma pecadora, Jesus nasceu sem pecado porque o Espírito Santo o protegeu no ventre de sua mãe de qualquer influência do pecado. Jesus ele foi concebido no ventre de uma pecadora, mas ele não adquiriu de forma natural o pecado original porque o Espírito Santo o protegeu no ventre de sua mãe, certo? E uma vez que Jesus nasce sem pecado, ele se torna o único capaz de obedecer à lei de Deus de modo absolutamente perfeito. Eu gostaria de ler algumas passagens que mostram Jesus observando a lei de Moisés, a lei de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 8, Lucas 2 e Lucas 22. Mateus capítulo 8, dos versículos 1 a 4, Lucas capítulo 2, versículo 21 a 23 e Lucas capítulo 22, dos versículos 7 a 8. Quem achar pode ler, por favor. Desceram do monte e seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Obrigado. Então percebam que ao ordenar que o leproso se apresente ao sacerdote, Jesus está cumprindo, está observando a lei de Moisés, que lá em Levítico capítulo 14 ordena que
traz diretrizes para que o leproso curado seja reintegrado à sociedade. Então Jesus fala, olha, vai lá no sacerdote e apresenta a oferta que Moisés manda. Então aqui Jesus cumpriu de forma adequada a lei de Moisés. Agora Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 23. Quem achar pode ler, por favor. Quando os outros dias foram cumpridos para se considerar a lei, foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. Cumpriram-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, e levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Então vejam, mais uma vez nós temos um cumprimento da lei de Moisés na circuncisão de Jesus. Essa foi uma diretriz dada a Abraão e passada a todos os descendentes de Abraão. Jesus, como um bom judeu, ele observou mais esse mandamento da lei de Deus, que era a circuncisão. Não ele, obviamente que era uma criança, mas seus pais o circuncidaram como ordena a lei. E agora Lucas capítulo 22, dos versículos 7 a 8. Obrigado. Então, mais uma vez, Jesus cumprindo a lei de Moisés. O capítulo 12 de Êxodo afirma, estabelece a Páscoa não só como uma festa que deveria ser observada, mas como um mandamento. Era um memorial da saída do Egito e é um mandamento que Jesus obedece ao comer a Páscoa e mandar os seus discípulos preparar a Páscoa para ele. Então, veja, seja obedecendo aos procedimentos cerimoniais do templo, seja sendo circuncidado, seja observando as festas judaicas, Jesus ele cumpriu de modo adequado todas as exigências contidas na lei. E essa obediência de Jesus à lei de Deus de modo completo, de modo absoluto e adequado, é aquilo que os teólogos chamam tecnicamente de obediência ativa de Cristo. O que é a obediência ativa? A obediência de Cristo ela é uma só. A obediência de Cristo é uma só. Só que ela possui dois aspectos. Ela possui um aspecto ativo e ela possui um aspecto passivo. O aspecto ativo da obediência de Cristo é o seu cumprimento à lei. É a sua sujeição espontânea, completa e voluntária à lei de Deus. Então, quando Jesus cumpre a lei, ele está obedecendo a Deus, ao Pai, de modo ativo. E por causa dessa obediência de Cristo, por causa da sua obediência completa e absoluta, o homem pode ser salvo. Por quê? Porque Jesus obedeceu a lei de modo perfeito, aquilo que nós não conseguimos. Quando nós cremos em Cristo, a obediência dele é transmitida a nós, de modo que quando o Pai olha para nós, é como se nós tivéssemos cumprido a lei de modo adequado. Obviamente não fomos nós, mas foi Cristo. Quando nós estamos em Cristo, os méritos dele, as obras dele perfeitas são transmitidas a nós. No entanto, embora seja verdade que a obediência de Cristo seja dada a todo aquele que crê, apenas a obediência dele comunicada a nós não seria suficiente para a nossa salvação. A obediência de Cristo é uma só e, como nós vimos, possui dois aspectos. Só o aspecto ativo da obra de Cristo não seria suficiente para nos salvar. Então, o que é necessário além disso? É necessária a punição pela transgressão da lei. No início, nós vimos que Deus não pode simplesmente perdoar pecados, pois isso seria contrário à sua natureza. Então, Deus exige que todo transgressor da lei, todo aquele que viola os seus mandamentos, seja punido, tanto nessa vida presente quanto na vida futura. Em outras palavras, a ira de Deus ela precisa ser satisfeita. Ocorre, no entanto, que Deus é um ser infinito. Nas aulas sobre os atributos de Deus, nós vimos uma série de atributos como a onisciência, a onipresença, a onipotência, e um desses atributos é a infinitude de Deus, e esse atributo da infinitude, ele qualifica todos os demais. Então, nós podemos falar que Deus não é só amor, Deus é infinitamente amor. Deus não é só santo, Deus é infinitamente santo. Do mesmo modo, a ira de Deus não é uma simples ira, é uma ira infinita. E essa ira infinita, ela não pode ser apaziguada por criaturas finitas.
Um ser criado, ele não poderia satisfazer a ira de Deus, visto que existe uma completa desproporcionalidade entre a infinitude da ira de Deus e a finitude do ser humano, a finitude das criaturas. O autor do nosso catecismo, ele chega até mesmo a afirmar que se Deus destruísse de uma só vez os homens, os céus, a terra, os anjos, ainda assim isso não seria suficiente para apaziguar a sua ira. Por quê? Porque essas são coisas criadas e tudo o que é criado é finito, é limitado. Então, o que é finito não pode apaziguar uma ira infinita. Esse é o teor da pergunta de número 14. Vejam o que ela diz. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Não, não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem, justamente porque a criatura é finita e a ira é infinita. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. Desse modo, é necessário que alguém que não seja criado, alguém que seja infinito, sofra a punição infinita no nosso lugar. E como Deus resolveu esse dilema? Com a encarnação e a morte de Jesus Cristo. Jesus é aquele que não é criado, é aquele que é Deus, que é infinito e que se torna homem para sofrer a punição infinita no nosso lugar. Jesus ele não é limitado pela finitude como nós somos. Jesus é Deus e Jesus é infinito e se faz homem para sofrer a ira infinita que nós merecíamos. É por isso que a pergunta de número 15 diz o seguinte: que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? O mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo, contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Na semana que vem, eu não vou adentrar no mérito do porquê Jesus tinha que ser homem e homem justo e por que ele tinha que ser verdadeiro Deus, porque na semana que vem isso vai ser mais detalhado. Essa pergunta de número 15, ela faz uma ponte com a pergunta de número 16, então eu não vou detalhar muito. Mas o fato é que a morte voluntária de Cristo, a sua sujeição à morte na cruz, ela caracteriza a sua obediência passiva. Se a obediência ativa é o cumprimento perfeito da lei, a obediência passiva é a sua entrega espontânea na cruz como cordeiro mudo que vai ao matadouro. Então guardem isso. Essa é a base da nossa própria justificação. Essa é a base da nossa salvação. A obra de Cristo, ela é caracterizada tanto pelo seu cumprimento da lei, quanto pela sua morte, pela nossa transgressão da lei. Jesus não sofreu as punições pelo seu próprio pecado, uma vez que ele nunca pecou. Jesus sofreu a punição pelos pecados dos homens, pelo meu e o seu pecado na cruz. E uma vez que nós compreendemos esses aspectos, esses dois aspectos da obra de Cristo, nós estamos aptos a compreender como se dá o processo de justificação, como se dá o processo a primeira etapa da nossa salvação. Os teólogos gostam de utilizar a expressão dupla imputação. A palavra imputação significa, se amputar significa retirar algo de alguém, imputar significa atribuir algo a alguém. Então, por exemplo, quando eu digo que Patrick cometeu um crime, eu estou imputando a ele uma conduta delituosa. Eu estou atribuindo a Patrick um crime. E a salvação, ela se dá em termos de uma dupla imputação. E como isso ocorre? Em primeiro lugar, imaginem que eu sou um pecador e Patrick está exemplificando Cristo. Então, em primeiro lugar, ao sofrer a morte na cruz, ao sofrer a punição na cruz pelo pecado dos seres humanos, Jesus se tornou o bode expiatório. Ele se tornou aquele que leva os pecados de outros. Não o seu próprio pecado, porque ele nunca teve, mas ele se torna a vítima e o objeto da punição pelo pecado de outros. Ou seja, a nossa culpa, a minha culpa, foi transferida para Cristo. Foi imputada a Cristo na cruz e a minha culpa, os meus pecados, a punição que eu merecia recaiu sobre Cristo, que é aquele que carrega os meus pecados na cruz. E isso é a sua obediência passiva, é a sua morte na cruz voluntária. Só que ao mesmo tempo em que Jesus carregou os nossos pecados na cruz, sofreu a punição na cruz pelos nossos pecados, ele também cumpriu a lei de forma perfeita. E quando nós cremos em Cristo, os nossos pecados vão para ele na cruz e a sua obediência perfeita é imputada a nós. É por isso que é uma dupla imputação, ela é uma via de mão dupla. Os meus pecados vão para Cristo e são punidos nele, e a obediência perfeita de Cristo é transmitida a mim.
E quando o Pai olha para mim e olha para você, ele vê a obediência perfeita à lei. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Alguém tem alguma observação? Acerca da divindade de Cristo, porque uma vez eu conversei com o testemunho de Jeová, ele dizia basicamente para quem pergunta, o catecismo vai fazer uma pergunta, eles acreditam basicamente que uma criatura veio, satisfez essa ira, como se fosse uma espécie de Adão. O segundo Adão, sem a natureza divina, veio, cumpriu a lei e recebeu a ira. Esse ponto da propiciação, essa questão é muito, muito importante. Quem seria capaz quem seria propício para satisfazer essa ira? Somente o próprio Deus. Como a oração do publicano, em algumas versões diz assim, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então, eu acho muito relevante mesmo essa questão da divindade de Cristo. Muitas vezes nós olhamos para a doutrina de forma separada, mas elas estão muito ligadas. Quando se crê em um aspecto, isso vai ter uma implicação futura, em outro sentido. Mas realmente é muito relevante. Eles, na minha opinião, além, obviamente, da questão da divindade de Cristo em si, eles não acreditam no testemunho de Jeová, isso também, consequentemente, implica realmente nessa satisfação da ira, como você disse. Envolve a própria questão da salvação. A ira ela é infinita. Como uma criatura infinita, uma criatura limitada, pode satisfazer essa ira de Deus? É impossível. Aquele exemplo do oceano é útil mais uma vez. É como se nós estivéssemos tentando colocar o oceano em um cálice de vinho da nossa igreja. É impossível caber aquilo. Do mesmo modo, é impossível que a ira infinita e imensa de Deus ela seja apaziguada pela destruição, pela punição da criatura finita. Então, só alguém que é infinito, que é o próprio Deus, pode satisfazer essa ira infinita. Então, eu gostaria que os irmãos guardassem isso, porque é a doutrina fundamental que dá base para nós compreendermos a justificação pela fé. Nós precisamos ter isso em mente, porque muitas pessoas ficam em dúvida sobre como elas podem ser salvas. Muitas pessoas, acho que a maioria de nós aqui já se viu nesse dilema antes de conhecermos a teologia reformada, que é você obedecer para ser salvo, e você sempre percebe que nunca fez o suficiente, e essa compreensão gera uma angústia profunda no ser humano e sempre vai o deixar à margem de Deus. É por isso que a doutrina da justificação pela fé é a base da reforma protestante, e é por isso que nós devemos saber isso de cor, nós devemos ter isso na ponta da língua. Então, se uma pessoa perguntar, como eu posso ser salva? Então, você tem que falar para ela, você é um pecador, você, pela tentativa de cumprir a lei de Deus, você não pode ser justificado, isso é impossível, porque você tem um pecado desde a sua concepção, e Deus, ao mesmo tempo, exige que essa lei seja cumprida. Então, como você pode ser salvo? Creia em Cristo, exerça fé em Cristo, e nós sabemos que essa fé é dada pelo próprio Deus, mas você tem que intimar essa pessoa a crer em Jesus, que só Ele é capaz de salvá-la. E uma vez que nós cremos em Cristo, ocorre esse processo que nós falamos de dupla imputação. Meus pecados são transmitidos para Cristo na cruz e punidos nele, e a obediência de Cristo é transmitida a nós, e nós somos vistos como obedientes à lei de modo adequado. Nós somos salvos, nós somos justificados. Para terminar, acho que o texto que mais exemplifica a obra de Cristo é o texto de Isaías 53, e eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura conjunta. Os homens leiam os versículos ímpares e as mulheres leiam os versículos pares, e o final vamos ler todos juntos. Isaías 53, que é uma passagem messiânica que profetiza, que fala acerca daquele que viria a remir não só Israel, mas todo aquele que cresce nele, povos de todas as raças e nações. Então vamos ler Isaías 53, versículos ímpares os homens, versículos pares as mulheres. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Todos juntos? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Então, irmãos, estamos na semana do Natal, como eu disse no início, que nós possamos lembrar dessa aula e lembrar da grande obra de Cristo por nós, da sua obediência à lei, da sua morte na cruz, sofrendo a nossa punição, e que, como os anjos, nós possamos proclamar na noite de Natal: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Vamos nos colocar de pé. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de conhecimento da Tua Santa Palavra, Senhor. E te agradecemos, sobretudo, pela Tua obra, Senhor, perfeita, completa, Senhor, que nos salva dos nossos pecados, Senhor. Ele será chamado Jesus, porque Ele salvará o meu povo dos seus pecados. E Tu nos salva, Senhor, da nossa condenação merecida. Tu nos dá, Senhor, a Tua obediência. E que nessa semana de Natal, Senhor, com o coração grato, com o coração queimando, Senhor, de alegria, com os olhos, Senhor, eivados de lágrimas, que nós possamos ser gratos, Senhor, eternamente a Ti, pelo Teu profundo amor, Senhor. Nós que éramos Teus inimigos, fomos amados, Senhor, quando ainda éramos inimigos. Então nos ajude a ser como aquela mulher que lavou os Teus pés, Senhor. Nos ajude a fazer tudo por Ti, Senhor, porque muito fomos perdoados. Nos ajude a Te amar, Senhor, não por um mero mandamento unilateral, mas como um produto da gratidão, Senhor. Porque nós sabemos, cada um de nós sabemos, Senhor, de onde nós viemos. Cada um de nós sabemos de nossos pecados, Senhor, que ninguém mais conhece, e sabemos, Senhor, que Tu nos perdoa e não quer nos deixar assim. Nos ajuda a caminhar em santidade, a termos a nossa mente renovada, Senhor, e a lembrarmos, Senhor, de Ti na cruz, a nunca nos esquecermos de Ti, Senhor. Não nos deixe sermos insensatos, Senhor. Não nos deixe ser como os Gálatas, que começaram a achar que poderiam ser justificados, ou que eram justificados pelos seus próprios méritos, mas queremos ter sempre em mente, Senhor, e queremos comunicar a outro que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo,
pela morte de Cristo, pela obediência de Cristo, e que tudo seja, Senhor, para a glória de Cristo, hoje, Senhor, e eternamente. Ajuda-nos a cultuar a Ti, Senhor, com um coração grato, com um coração cheio de alegria e gratidão. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.